Olá, eu sou a professora Thaís. Fico muito feliz por saber que você topou estar aqui comigo hoje, assistindo essa aula. Tenho certeza que hoje você vai aprender bastante. E em nossa aula de hoje, vamos conversar sobre os trabalhos que existem em nossa comunidade. Quantas profissões você conhece? Existem muitas em nossa comunidade e muitas outras nas comunidades diferentes da nossa. Antes de começarmos a falar sobre essas profissões, vou deixar algumas informações para os professores que acompanham essa aula. Professores, essa é uma aula de História para o segundo ano. As habilidades trabalhadas hoje será identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades. O objetivo dessa aula é identificar as profissões, refletindo sobre as comunidades indígenas e sobre as mudanças que ocorrem no tempo. E que tal pedir ajuda para o seu responsável e confirmar a sua presença em sala de aula? Aponte a câmera do celular para o QR Code que fica ao lado da tela. Agora, te darei alguns segundos para que você vá buscar os seus materiais. Pegue o seu caderno, canetas, lápis e borrachas. Assim, você pode anotar o que acha importante. Darei a você 30 segundos para que você consiga pegar tudo. Vamos lá? E aí, já pegou os seus materiais? Ajeite também a sua postura, deixe ela bem alinhada. Assim, você conseguirá ficar mais atento à aula. Você já parou para pensar que na nossa comunidade existem diversos papéis? Mas calma, antes de falarmos sobre esses papéis, vamos entender o que significa a palavra comunidade. Comunidade é quando um grupo de pessoas que moram em um mesmo lugar ou que têm interesses muito comuns se juntam. As pessoas que moram em seu bairro formam uma comunidade, por exemplo. Também podemos pensar em pessoas que têm uma mesma religião. Elas formam uma comunidade. Existem diversas comunidades diferentes no mundo inteiro. Na comunidade em que vivemos, existem diversos papéis. Ou seja, existem diversas profissões diferentes. E cada profissão cumpre um papel diferente em nossa sociedade. Existem muitas profissões. Só para você ter ideia de algumas delas, vou citar alguns nomes: dentista, porteiro, professor, músico, motorista, faxineiro, bombeiro, fotógrafo e cabeleireiro. Nossa, se eu fosse citar todas as profissões que existem, eu ficaria aqui muitas horas. E todas essas profissões, e todas as que eu não citei, têm um papel muito importante na sociedade. Elas são importantes em nosso dia a dia. Vamos pensar sobre o papel de algumas dessas profissões? O professor, por exemplo, tem o papel de levar conhecimentos para as pessoas. Todos os dias, ele prepara atividades que serão realizadas na escola ou até mesmo em casa. Essa profissão é muito importante, porque sem ela, muitas pessoas não saberiam ler nem escrever, por exemplo. Isso quer dizer que o meu papel na comunidade é levar conhecimento para as pessoas, pois sou uma professora. E nem todo professor trabalha dentro de escolas. Tem professor que trabalha em hospitais, por exemplo. Inclusive, durante o período da pandemia, muitos professores precisaram parar de dar aula na escola e começaram a dar aula de maneira remota, em casa. Eu, por exemplo, estou dando aula aqui no Centro de Mídias. Sou uma professora que não trabalha em uma escola. E para ir ao encontro do professor, algumas pessoas precisam transitar por grandes distâncias. Isso quer dizer que nem todo mundo mora perto da escola. Algumas pessoas precisam ir para a escola andando, outras de bicicleta e outras de ônibus, carro ou até mesmo de barco. Pensando nessa questão do transporte, podemos falar sobre a profissão dos motoristas. Eles que dirigem esses automóveis e nos ajudam a transitar pela cidade. Muitas pessoas precisam do motorista para poder ir de um lugar para o outro. Ou seja, o papel do motorista é levar as pessoas de um lugar para o outro, dirigindo algum veículo. Esse veículo pode ser um ônibus ou até mesmo um carro.
Agora, voltando ao assunto da escola, vamos pensar em um outro profissional que é muito importante nesse espaço: os cozinheiros. Imagina aí como seria estudar com fome. Eu mesma não consigo aprender nada quando estou com a minha barriga vazia. Ser cozinheiro é alimentar as pessoas. Esse papel é muito importante e é importante dentro da escola e também nas nossas casas. Pensa aí em quem cozinha na sua casa. Essa profissão é fundamental em nossas vidas, até porque se alimentar é importantíssimo. Se alimentar bem nos ajuda a cuidar da nossa saúde. Inclusive, a nossa saúde pode ser acompanhada pelo médico. Eles são pessoas que trabalham em hospitais ou em clínicas. Os médicos que cuidam da saúde das crianças são os médicos pediatras. Aposto que você já foi cuidado por um. O papel do médico é nos ajudar a cuidar da nossa saúde. Você percebe que cada profissão dessas tem um papel importante em nossa sociedade? Sem ela, seria difícil manter nossa comunidade funcionando bem. As profissões mudam de acordo com o tempo. Algumas até deixam de existir, quando não são mais importantes, e outras surgiram há pouco tempo. Um bom exemplo são os motoristas de aplicativo, como o Uber e o 99Pop. Essa é uma das profissões que surgiram há mais ou menos 8 anos atrás aqui no Brasil. Isso quer dizer que antes de 2014 não existia a profissão de motorista de aplicativo em nossa comunidade brasileira. Apenas os taxistas existiam. A profissão de motorista também tem um papel importante em nossa sociedade. Outra profissão que surgiu há pouco tempo é a profissão de youtuber. Nessa profissão, as pessoas fazem vídeos para nos entreter, ou seja, para nos divertir. Essa profissão surgiu em meados de 2005, ou seja, ela é relativamente nova. Assim como existem profissões que surgiram há pouco tempo, existem também profissões antigas que não existem mais. Uma dessas profissões é a profissão de telefonista. Há alguns anos atrás, não era tão fácil fazer ligações como é hoje. Então, os telefonistas ajudavam a transferir a ligação para a pessoa certa. Era mais ou menos assim: alô, telefonista, quero falar com a minha amiga, a Amanda. Com a Amanda, aquela que mora ali na rua de baixo, vou passar para ela. E assim os telefonistas encaminhavam a ligação para a Amanda. Ainda bem que ficou bem mais fácil de nos comunicarmos agora, não é mesmo? Percebe que as profissões mudam com o tempo? Uma profissão que tem um papel muito importante hoje pode não ser tão importante amanhã. E isso também acontece com o surgimento de novas profissões. E você sabia que as profissões também mudam de acordo com a comunidade? Hoje vamos comentar sobre uma comunidade indígena chamada Araueté. Existem diversas comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil, e na maioria delas, os trabalhos dos homens e das mulheres são diferentes. Em muitas delas, as mulheres cuidam do preparo dos alimentos e com o cuidado das crianças. Já os homens cuidam da caça e pesca. Entre os arauetés, isso não é muito diferente. Os homens possuem seus arcos usados para caçar, e as mulheres coletam alguns frutos na floresta, como a castanha do Pará, coco-babaçu e frutas. E o trabalho nessa comunidade também muda de acordo com o mês do ano. O milho, por exemplo, só é plantado entre novembro e dezembro. E a procura por mel e açaí começa a partir de setembro. A comunidade Araueté vive no Pará, nesse estado que está aqui de vermelho na tela. Viu como os trabalhos da comunidade indígena podem ser muito diferentes dos trabalhos da nossa comunidade? As profissões mudam de acordo com o tempo e também de acordo com a sociedade. E não se esqueça de pedir ajuda para seu responsável e confirmar sua presença. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que fica ao lado da tela. Agora que entendemos um pouco mais sobre a importância dos diferentes papéis dentro de uma sociedade, podemos fazer uma brincadeira bem legal. Vamos brincar de adivinhação. Vou te dar algumas dicas de profissões e vou ver se você adivinha quais são. E eu preciso avisar que nem todas as profissões da brincadeira eu já expliquei o que faz, ok? Preparado?
Ajuda as pessoas quando existem emergências. Apaga o fogo que podem acontecer com acidentes em casas e até mesmo em florestas. E aí, você sabe qual é essa profissão? É a do bombeiro. O bombeiro tem um papel importantíssimo em nossa sociedade. Quem iria nos salvar dos acidentes perigosos se não existissem os bombeiros? Agora vamos para outra profissão. Será que essa você acerta? No meu trabalho, uso tesouras, shampoos e pentes. Trabalho em salões e cuido da beleza das pessoas. Eu sou quem corta e pinta cabelos. Quem será que eu sou? Acertou quem disse cabeleireiro. Essas pessoas também têm um papel importante na sociedade, que é o de nos deixar bem bonitos. Agora vamos para a próxima. Eu sou quem te ajuda a cuidar dos seus dentes. Vejo se tem cáries e se você está escovando direitinho. E aí, quem eu sou? Eu sou o dentista. O dentista é importante em nossas vidas também, não é mesmo? Falando em dentista, não deixe de visitar um a cada 6 meses. E aí, como você foi na brincadeira? Tente criar suas próprias adivinhações. Você pode desafiar sua família. Lembre-se que existem várias profissões e que você pode criar um monte de adivinhações. Você também pode desafiar seus amigos. Outra coisa que você pode fazer também é conversar com as pessoas que você conhece e perguntar a elas quais são as profissões delas. Você sabe qual é a profissão das pessoas da sua família? Que tal descobrir? Você pode descobrir com uma pequena entrevista. Comece perguntando qual é a profissão e depois pergunte onde acontece esse trabalho, o que é feito e se esse trabalho envolve outras pessoas. E aí, que tal? Você já parou para pensar qual dessas profissões você mais gosta? Se fosse para dizer que você se interessa por uma, qual seria? Aqui eu tenho um poema muito legal do Pedro Bandeira, que pode nos ajudar a pensar um pouco mais sobre isso. Ele se chama O Que Eu Vou Ser. Ele é assim: Beth quer ser bailarina, Zé quer ser aviador, Carlos vai plantar batatas, Juca quer ser um ator, Camila gosta de música e Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando lápis e a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei o que eu vou ser, poeta, doutora ou atriz. Hoje eu só sei de uma coisa: quero ser muito feliz. Podemos escolher uma ou mais profissões, mas o importante mesmo é sermos felizes. E isso pode acontecer em qualquer profissão. Agora vamos recapitular os assuntos da nossa aula. O objetivo dela foi identificar as profissões refletindo sobre as comunidades indígenas e sobre as mudanças que ocorrem no tempo. Nós conhecemos as diversas profissões que existem em nossa sociedade. Falamos um pouco sobre o papel do professor, do bombeiro, do motorista, do cozinheiro e de outras profissões. Todas elas são importantes em nossa sociedade. Não pense que uma é mais importante que a outra. Todas cumprem um papel diferente. Também falamos sobre a comunidade Araueté. Essa comunidade vive no Pará. Lá, o trabalho muda de acordo com o mês, por exemplo. O trabalho muda de acordo com a comunidade e também de acordo com o tempo. Algumas profissões que existiam hoje não existem mais. E outras começaram a surgir há pouco tempo. A nossa aula está finalizando, então não se esqueça de confirmar sua presença. Aponte a câmera do seu celular
para o QR Code que fica ao lado da tela. Não deixe de compartilhar seus conhecimentos com seus amigos e familiares. A nossa aula finaliza aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima!